Oi, Verônica, me escuta bem? Ô, Jorge, tudo bom? Tudo jóia. Muito obrigado desde já aí pela participação. Vamos esperar a doutora Valéria entrar. E aí eu queria só Imagina. repassar. Ela fez algumas sugestões, entendeu? Aqui de quando ela entra, de quando você entra. E aí eu queria ver também com você em relação a alguns slides, entendeu? Aí se a gente mantém, entendeu? Aí ou não. Por exemplo, aquele slide lá da nefrite intersticial aguda, você comenta no final ou você quer que eu deixe para ela? Qual, desculpa, qual o slide? Depois que você fala tudo, eu botei um slide de uma nefrite intersticial aguda por pembrolizumab. Você Ah, prefere, tá. você Posso prefere, falar? você pode falar Po- também, né? posso, porque qualquer nefrite pode no PET apresentar uma hipercaptação dependendo do quanto tiver de inflamação. Eu posso falar Não, tá numa bom. boa. Pronto. Esse foi um caso relatado no Kid International de um paciente com melanoma que fez, entendeu, uma nefrite com pembrolizumab, aí ele mostra três imagens, né? Antes, no meio da nefrite, depois de tratar, entendeu? Isso. Então, Daí a gente, nefrites autoimunes, nefrites medicamentosas, nefrites virais podem dar pronto, hipercaptação no ótimo. PET. Pronto, aproveita e comenta isso que vai ser ótimo, Perfeito. tá? Então tá bom. Perfeito. Vou deixar aqui. Ô, doutora Valéria, tudo bem? Opa, a senhora tá muda aí. Aí não dá para ouvir, a senhora tá muda. Ah, Não. Oi, Jorge, tudo bem? Quanto tempo sumido? Você não, sumiu, não sumi não, Valéria, você sabe sumiu. muito bem. Ah, é. Bom, antes de tudo, muito obrigado, entendeu, aí pela participação. Aí eu queria repassar aqui, doutora Valéria e Jorge, assim, né, os slides, né, e ver se vocês têm, entendeu, aí vou repassar mais ou menos, vou passar aqui os slides todos, e aí vou fazer aqui só mais ou menos o que a gente tinha, como é que fica aqui a dança da coreografia, tá bom? E aí vocês Tá. fiquem à vontade, se quiser, assim, né, já, a doutora Valéria já mudou os slides da ordem que a senhora pediu, Ah, é Jorge também. porque eu pedi para colocar depois do caso 2, porque eu aproveito o link do caso 2 para fazer comentários de PET negativos, entendeu? Tá bom. Então vamos É lá. isso. Aqui. Ué, pera, ai meu Deus. Tá, pronto. Aqui é só que a gente vai assim, fazer propaganda da nossa reunião clínica, aqui, né, do Ivan. Aí o primeiro caso, né, que eu vou apresentar, que a gente conhece, que é um menino com, né, que a gente relatou, com linfoma de Hodgkin clássico, né, que chegou com a função renal basal normal, e aí apresentou uma piora de creatinina durante a internação, entrou em diálise, com a investigação toda negativa. Na tomografia, gente, eu não consegui resgatar a tomografia dele, essa tomografia é fake, tá? Só para, assim, O que mas é TAC, hein? A abreviação de TAC é tomo o quê? Não. tomografia axial computadorizada. Ah, bom, tá, obrigada. É muita sigla para minha cabeça. E aí assim, mas eu vou só destacar aqui a assimetria, basicamente, né? Que na verdade Tá. o rim é verdade. Isso aqui é o laudo real dele, né? Que ele descreve como um rim normal e o rim esquerdo com de tamanho aumentado. E depois vocês vão comentar. E aí, assim, Jorge, o que, que eu vou fazer? Aqui eu vou dizer isso, né? Então, aqui né, o PET mostrando, entendeu? A captação. E aí, assim, vou passar rapidamente para dizer que você vai comentar no final, tá? Porque aí, o que, que você Per- acha? Que aí eu já vou falar, entendeu? Perfeito. Que ele fez uma biópsia. Aí eu descrevo os achados da biópsia, como a infiltração, a célula de Reed-Steinberg, que a doutora Valéria me ensinou, entendeu, aqui a destacar, que ele fez o tratamento, né, depois de 6 dias, ele depois de 4 sessões sai de diálise, 14 dias depois ele tem uma creatina de 0,8, e até hoje ele se encontra em remissão completa, sustentado com a creatinina, com a função renal normal. Vou dizer que a gente relatou que a gente só tem 2 casos descritos na literatura. Ah, pronto, Jorge. Aí aqui ficam os três slides para você comentar, porque aí você já emenda a sua parte, entendeu? Perfeito. Tá? E aí aqui você comenta, eu acho que a gente combinou que é legal, porque pode ser assimétrico, né? Porque a infiltração pode ser assimétrica, que a resposta inflamatória pode ser assimétrica, enfim, né? Aí eu acho que você comenta. A gente comentou com a doutora Valéria, aqui a senhora não quer comentar nada, né? Aqui a Não, eu acho que o Jorge é muito mais comenta. capacitado para comentar do que eu. Tá. É. Aí, tá bom. Aí, Jorge, aqui são depois de 2 ciclos de quimioterapia, tá? Então, e aqui fica Uhum. só o pré e pós, né? Então, aqui, sim. Tá. E aí vem a sua parte, né? De pede para o nefrologista, e aí aqui que os slides que você mandou.
Aí, assim, o que eu estava pensando aqui, eu acho que vai ficar mais fácil se eu passo, Jorge, aí vocês vão me dizendo, entendeu? Pode Tá, joia, eu passar. vou dizendo, pode passar. Perfeito. Tá? Eu acho que vai ficar mais fácil, né, de eu centralizar tudo aqui comigo, né? É, aí aqui são os seus slides. Aí aqui, essa parte, por exemplo, realmente é porque, assim, de novo, é muito. Realmente, eu acho que assim, aí eu agradeço imensamente, porque para a gente, nefrologista, primeiro que PET não é uma coisa fácil, a gente tem muita dúvida, inclusive para mim foi um aprendizado que continua sendo, a gente apanhou muito no início. Então, assim, é uma coisa muito única para a gente ter a oportunidade de ter um hematologista e um médico nuclear comentando a imagem. Então, é por isso que eu coloquei, assim, várias imagens para ilustrar. Jorge, essa aqui tinha sido sua, né? Por exemplo, esse Uhum. aqui é um caso que chegou na UTI da nefro, com uma hemodialise, que era um linfoma de Burkitt. Era um HIV, acharam que era dengue, quando fizeram, entendeu? Na verdade, por exemplo, a gente viu aqui uma captação, porque né, Burkitt é um linfoma de alto grau, agressivo, entendeu? Aqui ela chegou com uma hemodialítica. Aí, assim, Jorge, a meta disso daqui é passar realmente, assim, né, do tipo, não precisa se estender, entendeu? Aqui, né, imensamente. Assim, é, Perfeito. mais a ideia é realmente comentar, entendeu? Que aqui é uma lesão focal, e aí aqui, por exemplo, aqui é uma captação em ureter, depois uma captação em Perfeito. bexiga, porque as pessoas não estão acostumadas, né? Então é muito legal para, assim, para a gente, é muito raro a gente ver, particularmente ter alguém que possa comentar, né? E aí você botou esses slides que eu acho legal, né, de outro diagnóstico, como doença renal policística, e aí, de fato, uma coisa que assim, você trouxe, né, e eu acho legal, que é comentar isso, né, que é o câncer renal, né, que o tumor de células renais, ele capta, mas assim, é uma captação muito menor, né? Geralmente é um Muito SV menor. muito Isso, menor. Então, justamente para que as pessoas não confundam, né? Então, assim, por mais que a gente tenha o uso do FDG nos outros tumores, nos nódulos renais, a expectativa do carcinoma de células renais é, em geral, ter captações baixas. Então, quando a gente vê hipercaptação, pensar muito mais, seja até em processos inflamatórios ou doenças outras como linfoma e metástase. ótimo. Uma Aí você metástase captaria mais por quê, Jorge? Então, quando a gente pega metástase, como eu já peguei, de esôfago, de pulmão, Ah, bom. de Que isso, são tumores que captam, né? exatamente, esse que é Exato, o é ponto. isso. É isso. Tá. Tá. Então, Não, pronto. perfeito. Tá, boa, obrigada. Não, pronto. Se você quiser comentar isso, Jorge, ótimo. O que você puder agregar, entendeu aí, assim, eu acho que é bem legal. E aí, assim, né, esse aqui, doutora Valéria, Jorge vai comentar, porque foi um caso que eu coloquei. É um paciente com melanoma que fez pembrolizumab, e aí fez uma nefrite intersticial aguda, né, pós-pembrolizumab. Aqui é o PET basal, aqui é o PET na vigência, entendeu, do pembro, e aí aqui é o PET depois de tratar com corticoide. Então, por exemplo, e aí Jorge aproveita para comentar, porque assim, a gente está fazendo muito checkpoint, né? Então, assim, inclusive tem uma literatura aí sugerindo até que o PET possa ser um instrumento para a propedêutica quando você tem dúvida se se a injúria renal é pelo checkpoint ou não, né? E aí, Jorge, você vai aproveitar para comentar, né? Que qualquer nefrite pode dar, entendeu, né? Uma captação. Qualquer nefrite intensa pode dar uma captação, né? Então, eu coloquei esse caso aqui, porque eu acho que a gente está no momento, né, da era de checkpoint, né? Então, eu acho que fica legal. Aí aqui vem o caso 2, que foi o caso que a gente apanhou, né? Vocês acham que é muita vergonha para oncologia a gente passar esse caso? Não, né? Eu vou ter que ser sincero. Não, não, imagina. Não, porque assim, veja, é verdade. Assim, esse caso foi uma pegadinha, né? Olha a nossa situação. O paciente chegou com a oncologia, né? Aceitou, né? Chegou pra gente, né? Com o diagnóstico de um câncer gástrico, né? Pouco diferenciado, com metaprafia no rins e linfonodos, mas apesar disso, dentro de um estado geral excelente, com a biópsia externa do mundo aqui. Começou a tratar, né? No ICESP, começou a quimioterapia. Aí, doutora Valéria, botei as sessões aqui bem direitinho, tá? Ela fez 6 infusões entre 7 do 2 e 12 do 3. Então, realmente, ela fez 6 infusões de oxaliplatina e 5-FU. E aí, ela tinha uma creatina Eu basal acho. normal. Ah, tá. Pode falar. Mas em um mês ela fez 6 infusões, eu estou achando pouco tempo, viu? Bom, isso não importa, nem foca nisso. Não, assim, Porque, veja, tava lá, eu copiei isso da folhinha de ciclo do Tazi. eu Tá. sei, é que às vezes as pessoas escrevem errado. Na verdade, essas quimioterapias para tumor gástrico, né? É a cada 15 dias, sabe, que são feitas, Mas tá? ali tava quase praticamente uma vez por semana. Tava É, D1, bom, vai D1, ver que é um D1. esquema que eu não estou habituada a ver.
né? O que eu normalmente faço são esquemas que são feitos a cada 15 dias e normalmente aí tudo bem, mas não tem, né, nem foca nisso, Tá bom, esquece. isso. Ela ficou em quimioterapia, entendeu aqui? O fato é que ela fez realmente quimioterapia citoredutora, tinha essa tomografia claramente com uma infiltração, né, importantíssima aqui, né, Do na parede estômago, do né? estômago. Do E, estômago, assim, a gente foi chamado no dia 6 de março, né, porque a paciente estava com aumento de creatinina. E aí, olhando aqui as imagens dela, ela já tinha sido começada a tratar a quimioterapia, e olhando aqui as imagens dela, ela tinha uma tomografia de janeiro, né, com com contraste, né, em que ele descreve essas lesões infiltrativas mal definidas, entendeu aqui, envolvendo o parênquima dos rins, e ele laudo de aspecto secundário. Então, a onco comprou que isso era meta de um tumor gástrico, o que já é raríssimo, porque meta, entendeu, no rim não é um local habitual de metástase, né? Então, isso, de fato, podia ter, assim, acendido. A gente achou estranho isso na hora, porque realmente não é habitual a gente ver infiltração da renal, mas como assim, o diagnóstico era de um tumor gástrico, né? E né, a tomo estava laudada e a onco realmente achou que era, a gente, ok, né? Tudo bem. Aí a gente para repetir a tomografia mais para afastar a hidronefrose, a mais foi sem contraste, não tinha hidronefrose e mantinha esse aspecto do rim, né? Aí aumentado de tamanho, entendeu? Né? Com infiltração. Ok. E a doente começou a apresentar uma piora progressiva de função renal. A gente achou, não, façam a quimioterapia, né? Ela manteve a quimioterapia e vai melhorar. O oposto aconteceu. Ela começou a ter uma piora progressiva de função renal, a gente achou estranho, aí nessa hora a gente já começou a desconfiar que talvez tivesse alguma coisa a mais, aí a gente indicou a biópsia renal, entendeu, aqui para ela continuou em piora, ela entrou em diálise, e aí na biópsia renal, realmente ela veio com uma doença proliferativa, né, com um padrão intersticial, cometendo aí com a carga de 70% de carga tumoral no parênquima, e uma imunohistoquímica que veio um linfoma difuso de células B, né? E aí ela fez um PET, e aí, Jorge, nessa hora, eita, eu vou mudar esse slide, entendeu aqui, né, a ordem aqui, porque a imunohistoquímica era para ter vindo antes, peraí. Então, deixa eu mudo aqui a ordem. Aí aqui, Perfeito. Daí o que a Jorge, gente vai veja, comentar é que aí eu justamente deixo, aí aqui é a pacientes em mesma coisa, eu tratamento, deixo para você, eu acho que eu deixo para você comentar aqui no final. Que aí eu vou dizer perfeito. que ela depois de ela ficou 3 semanas em diálise, de fato, e aí a Imato foi chamado para o caso, realmente diante do diagnóstico, né, de linfoma, porque aí foram revisar, né? Ah, não está certo isso. Foram revisar o estômago, né? E aí na revisão de histoquímica, de fato, era um linfoma de das células B, não era um tumor gástrico, né? Não era um adenocarcinoma gástrico. Então, ou seja, o laudo estava Agora, eu errado. não entendo como é que alguém erra um diagnóstico desse, gente. É. Não, mas eu acho que aqui fica o alerta para todo mundo da importância de rever a lâmina. Né? Aqui foi Ah, você sabe que nós temos, por princípio, rever todas as lâminas que vêm de fora. Na pois EMAT. é. Houve aí uma falha, que a ONCO não reviu isso, mas na revisão do estômago era realmente um linfoma difuso células B. E aí, assim, ela depois, aí a Hemato foi convocada, iniciou um R-Shop, ela saiu de diálise depois de 3 semanas, depois de um mês a creatina era 1,2, ela completou 6 ciclos e aí mantém-se em remissão completa agora em setembro de 2025 com a creatina de 0,9. Aí, George, eu trago aqui, vou deixar você comentar, acho que eu vou repetir esse slide aqui, e aí você comenta que é basicamente aqui, você não usa desse laudo, né? Aqui você vai comentar basicamente que ela não tem captação quase, né? Que ela Isso. Mas é pouca, né, a captação, né, Jorge, aqui, né? Não, captação nenhuma que sugira a doença. Ela tem uma Nenhuma. discreta captação ali em projeção do sistema pielocalicinal inferior, É. mas a gente não vê captação parenquimatosa. Tá, tá. Era isso que pronto. eu queria entender. Pronto. Aí aqui, entendeu? Aí já faz o gancho, porque aí a doutora Valéria vai. Doutora Valéria, posso manter esse slide ou a senhora quer que tire? Pode, não, tudo bem, eu acho que é importante para Porque vocês. esse aqui mostra, assim, né, a sensibilidade do PET, né? Entendeu? Do tipo. Porque assim, qual é É a que sensibilidade do eu PET? vou comentar um pouquinho. Mas tá ótimo, bom que você colocou isso. É isso, tá bom, Pronto. Aí gostei. pronto. Aí aqui é com a senhora, né? Aí a senhora, entendeu? Comenta aqui e vai falar, né, dos falsos Então, aqui eu negativos. vou falar dos falsos negativos, na verdade, em paciente com linfoma, que realmente são raros, né? Geralmente, quando você
está avaliando um PET ao diagnóstico, você realmente. Muitos pacientes com linfoma fazem corticoide, então a captação pode estar muito alterada, né? Não é a captação que a gente usualmente vê em linfoma de alto grau. E quando faz químio, é o caso que aconteceu, né? Provavelmente o rim não estava captando, apesar da piora da função renal, porque ele fez químio, né? Mas isso eu vou Exatamente. falar e vou comentar até da droga que ele usou, tá bom? Perfeito. Beleza. Aí, aqui, então, ok. Aí aqui, Jorge, você quer falar alguma coisa também realmente da captação, de como a diálise e a função renal reduzida pode reduzir a sensibilidade do PET? Ou não? Só... Posso comentar justamente por quê? Porque como você não está tendo filtração, isso quer dizer que o material pode estar chegando menos no rim por conta da disfunção renal e logo com uma biodisponibilidade menor também favorece uma captação menor. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em tumores que são muito pouco vascularizados. Pode ter uma captação menor porque o material está chegando pouco no rim. Agora, Não, Jorge, eu tenho visto que os resultados, os trabalhos, que são poucos, né? Porque os dados são controversos, né? Quanto à presença de insuficiência renal e biodisponibilidade alterada, né? Uhum, No PET. sim. E tem gente que acha que depois que você faz a infusão do FDG, normalmente a gente espera 1 hora, não é isso? O Isso, paciente espera 1 hora. E isso. que E para nesses casos você deveria fazer uma aumentar. tardia. É Isso, isso, fazer uma isso, tardia, para você isso, ter uma melhor captação, né? isso. Eu E eu até posso coloquei comentar. isso. Eu não sei se é nesse ou no outro slide. eu acho importantíssimo comentar isso aí, viu? Passa no anterior. Não, não, deixa eu ver. Não. O primeiro, aqui, olha. Aqui, ó. Paciente com insuficiência renal dialítica ou não dialítica, né? Os dados são limitados e realmente são e controversos. Tem gente que acha que não tem impacto significativo, porém, tem gente que acha que isso vai ter que ter uma captação tardia, né? Maior, né? Sim, E eu não sei se está certo, eu entendo isso, né? Que na insuficiência renal, pela eliminação mais lenta do FDG, vai ocorrer uma alteração na visualização do PET. Isso é correto, não é? sim. E daí a gente precisa de um pouco mais de tempo para dar chance desse material estar chegando e sendo concentrado e aprisionado nas células alteradas. Malignas, é isso, né? Isso. Gente, eu não estou conseguindo sair aqui dessa aula, coisa esquisita, na hora que você... Será que é que eu tenho que fazer um stop sharing? Deve ser, né? Deve Peraí. Acho ser. que não, será? Não, porque eu ia com a doutora Valéria, tudo bem, eu ia, como a senhora colocou, não há impacto, eu vou tirar esse não há e botar uma interrogação, vou tirar um não e botar uma interrogação no final, o que, que a senhora acha? Porque essa frase Não, aqui é sugere porque eu falo, pode deixar. tá bom. Eu falo que tem estudos que mostram que não tem impacto, tem outros que mostram que tem necessidade de um tempo de captação maior durante o Aí exame eu do acho que, PET-CT. eu acho ótimo vocês dois comentarem isso aí na hora, né? Isso aí Pode realmente deixar. fala É. e o George acho que corrobora, né? Aí o falso positivo. Eu não sabia disso, quer dizer que a terapia com granuloquine pode dar um falso positivo? Não é que dá um falso positivo, é que capta de um modo homogêneo no esqueleto inteiro. E às Isso. vezes uma pessoa desavisada vai achar que pode ser alguma outra coisa, mas não é. É simplesmente o uso de fator de crescimento. Isso é só uma curiosidade para melhorar, Mas eu para achei super deixar a aula interessante. mais alegre. Não, mas quer dizer, eu achei isso super interessante. Eu mesmo não tinha essa informação, não. Entendo. Não Não. tem. É, Ó, isso que é o típico de uso de granuloquina e uma captação homogênea e disseminada pelo esqueleto. Tem uma atividade dentro da medula, né? entendi. É uma captação que não é muito intensa, mas que capta o esqueleto todo, né? É isso. Eu, Exatamente. eu não sabia disso, não. Achei bem interessante também.
Aí a doutora Valéria vai falar Aqui, desse caso dela belíssimo, com essa imagem aqui da DCIT, né? Linda essa imagem aqui. lindo. Esse é o caso que eu comentei com você. É. É um caso, Jorge, na verdade, que é um paciente com linfoma que estava tratando, e aí, só que, na verdade, ela tinha uma captação, só que era uma DCIT. Isso é uma coisa que eu e a Valéria a gente sempre discute, né? Quando a captação está estranha Ó, e vai não atrás, né? exatamente, e ele respondeu tudo e uma área ficou, pode Tem algo suspeitar que é errado. outra doença. Tem algo errado. É, isso eu acho Inclusive, bem eu não legal sei de... se a Valéria Gente, lembra, né? eu fui quase voto vencido nesse caso, sabia? É. Eu sofri, mas eu eu acho tenho bem... que dar os méritos para a medicina nuclear. O Paulo, que foi o primeiro que viu esse PET, ele foi o primeiro a sinalizar que isso podia ser infecção. Ele foi o primeiro. E eu entrei na do Paulo, eu comprei o Paulo. Assim. Não, então ótimo. Eu acho que a senhora fala isso, entendeu aqui, né? E aí, achei excelente. A senhora comenta, e aí, George, esse comentário aí Mostra que é... para o Jorge o outro slide que está lindo. Olha só, depois que ela fez antibiótico, olha como Antibiótico. a captação melhorou. Só que agora nós vamos começar com tratamento para TB também, né? É, Por pacote quê? completo. Por quê? Porque o pessoal da coluna, da ortopedia, eles acham que a origem dessa discite pode ser tuberculosa, tá? E eu Ah, até, entendi. entendeu? Então, nós vamos fazer, até porque essa menina, ao diagnóstico, ela tinha, na biópsia, ao diagnóstico, ela tinha áreas de necrose e caseificação. E como ela tinha, e sempre foi tudo negativo, as culturas, nunca a gente conseguiu demonstrar que ela tivesse a micobactéria positiva. Porém, ela fez o tratamento empírico para tuberculose. E agora nós vamos tratar ela de novo, porque o pessoal do transplante falou que não transplanta se ela não tratar a TB de novo. Então, tá bom, vamos lá, vamos tratar. Tá bom, doutora Eu, Valéria, como eu vou estar com o cursor tenho aqui, biópsia, né? a senhora vai me dizendo, tá? Assim, por exemplo, na imagem aqui da esquerda, da direita, quando a senhora... porque o cursor vai ficar comigo, né? Tá Aí bom. quando a senhora for, né? Porque eu não. Eu tenho cursor, mas ninguém vai enxergar o meu É, cursor, né? exatamente, o Claro. cursor vai ficar comigo. Então, eu digo assim, a senhora vai direcionando, entendeu? Aqui para avisa para mim, né? Aqui nessa imagem superior direita, a senhora vai direcionando, entendeu? Aqui que eu Pode vou deixar. ver o Jorge, a Pode mesma coisa, deixar. né? Quando você for Perfeito. comentando, vocês vão falando e eu vou acompanhando, né? Porque para ficar claro, entendeu aqui, né? Joia. Aí aqui, Tá. claramente, eu tô vendo, né? Você tem uma melhora da captação, né? Aqui, né? Claramente, entre Mas uma. tem coisa ainda aí. Tem coisa. Tá. Aí o último, né? Que é o paciente do Iboi-Mirim, também um caso belíssimo, de um paciente que chegou lá, um menino jovem, de 22 anos, que chegou lá no pronto-socorro com assim, um quadro subjetivo de uma dor, entendeu? Subcostal, e aí, na verdade, ele já vinha com essa dor aí em flanco há alguns meses, tomou uns anti-inflamatórios, e chamava a atenção que ele chegou já, né, com uma creatinina de 3 na admissão. E aí essa creatina foi piorando, né? Bateu aqui 7,4, né? O pessoal lá, da equipe da Nefro iniciou uma prednisona pensando no mania, 80 miligramas dia, e indicou a biópsia renal. Quando ele fez a biópsia renal, nesse meio tempo, não tinha nada, investigação toda negativa, uma urina 1 inocente, uma P/C imatura, uma P/C de 0,1, então um quadro bem inocente. E aí, quando fez a biópsia renal, né, veio essa infiltração, entendeu? Aí, maciça linfocitária, foi, né, como a gente vê aqui, ocupando todo o interstício, foi em doutora Denise, né, lá do Einstein, né, patologista, que inclusive Claudio, a gente conversou, inclusive, pessoalmente com ela, que ela não conseguiu fechar. Aí, doutora Valéria, não sei se a senhora quer comentar aqui. Ela acha, aí vem uma pergunta, será que o corticoide reduziu a expressão porque o corticoide, a senhora vai dizer que deve ter dado uma ajuda para controlar a doença, porque de fato começou o corticoide, Mas ela com fez. certeza, os linfomas T podem responder a Porque ela corticoide, não entende? conseguiu A fechar. LLAT tem um subtipo de LLAT que realmente responde muito a corticoide.
A Ela não conseguiu célula é fechar. quase a mesma, né? Ela diz isso, ela não conseguiu fechar, tinha um processo aqui, né? Uma infiltrado linfóide denso, difuso, substituindo todo o parênquima renal. Na imunohistoquímica, ela fecha como linfoma proliferativo de células T, mas ela não consegue fechar o subtipo. Agora, mas espera uma coisa, aí é um pouco diferente, aí é a questão da patologia. O PET, nesse caso, era positivo? Não, o PET veio, aí assim, né? Ele já chegou com esse corticoide em melhora no ICESP, com a creatina de 3,9, mas aí a hemato assumiu, ele veio transferido, né, com linfoma a esclarecer para iniciar tratamento. Tinha realmente na tomografia um rim aumentado de tamanho, estava aqui 13 centímetros, e aí foi aquela situação em que a hemato, meio que preocupada com essa pior função renal, um burden alto, iniciou uma citorredução com Dexa 40 miligramas entre os dias 8 e 11. Aí ele vai fazer o PET aqui 4 dias depois, e aí é essa É. captação. Mas Jorge, você quer. isso Eu é o até botei um laudo corticoide. aqui. Você quer Jorge, acho que comentar. Você quer que eu tire esse laudo, essa imagem aqui? Não. Não, não precisa tirar, pode deixar se Pronto, você botei. quiser. Tá. Aí, Eu assim, né? acho Aqui que isso é o corticoide, né? É o não, é corticoide. o corticoide e assim, né? Porque assim, ele já estava em melhora de função, a creatina já estava 1,4, para ele dava uma filtração de 73, então não era a disfunção renal, como a gente tinha visto no caso anterior, né? Porque químio, até então, ela não tinha feito, né? Ele não, só a É, citorredução. Ele só tomou citoredução. aquele curso de corticoide lá do Embamirim, da PRED, e depois fez essa citorredução entre os dias A 8 e 11. Dexa, Fez a exato. Dexa. Aí faz o PET de 16, Jorge. Aí eu vou deixar você comentar, porque o laudo do PET é aquilo dali, né? Que ele diz que ele não consegue, ele, assim, não tem captação em parênquima, né? Mas que ele não nem captou, Alô? ele nem dá o SUV, porque ele acha que tem ali um Sim, ruído pela envia-escritora. Aí você comenta, né? Tá? Aí eu passo para isso. você. É. Aí eu Perfeito, passo pode deixar. você comenta. E aí foi isso. Aí ele iniciou um esquema com esse diagnóstico de linfoma, um esquema SHOEP. O que é esse EDO? É do SHOEP, doutora É Valéria? O EDO etoposide, é toposide. etoposide, Tá. etoposide. Fez 4 ciclos, teve uma melhora progressiva de função renal. Inclusive, passou recentemente aqui no meu ambulatório, está com 0,9, mas assim, a doença progrediu. Inclusive, ele está Mas numa situação. linfoma T é uma desgraça. É, Não- bom, É ruim, é ruim. pronto. Aí aqui eu faço uns comentários finais, entende aqui, e é isso. É É, excelente Então, estamos todos aqui. na mesma página. Pronto. Aqui. Eu vou só agora. Eu vou dar uma aqui. Agora, peraí. Não, porque eu vou mudar aqui aqueles slides que eu falei. Você está melhor, Verônica? Doutora Valéria, tô bem melhor, na verdade, que eu estava na terça-feira. Ah, Mas não estou 100%, mas já tô bem melhor. Deixa eu só mudar aqui a ordem de um slide. Que era, meu Deus? Peraí.
Agora acho que o pessoal já está entrando, né, Verônica? Daí a hora que você quiser começar, fica à vontade. Tá, deixa eu. Peraí. Vou repassar aqui se tá. Ô, Germana, E aí? pessoal, queria apresentar aqui a doutora Valéria e George. Germana é nefrologista da C. Camargo, grande parceira nossa e, assim, minha amiga pessoal. E é coordenadora do Comitê de Onconefrologia, então eu vou pedir para ela abrir aqui, mas só para dizer assim, Germana adora nefrite intersticial por imuno checkpoint. Germana, então eu coloquei aqui em sua homenagem, mania, entendeu? Né, a imagem do kidney com uma nefrite intersticial por pembrolizumab, que George vai comentar aqui, né? Que Tá estou vendo aqui. aí? George, eu já peço desculpa de antemão que eu não vou conseguir assistir a aula, mas eu depois queria sentar e discutir com você de que forma que a gente poderia crescer a imagem aí dentro da onconefrologia, principalmente nesse aspecto aí das nefrites túbulo-intersticiais, que a gente muitas vezes pega um paciente que não pode ser biopsiado, rim único, né? E aqui no AC Camargo a gente tem uma facilidade maior de fazer o PET, né? Muitas vezes não com essa indicação, mas para avaliar controle de doença e tudo mais, né? Então a Verônica tá me zoando por causa disso. Ah, mas eu fico à disposição. Você está bem servida de medicina nuclear aí. A É. Letícia Rigo é ótima, uma grande amiga minha. E minha esposa trabalha na Secamargo. Ah, é? Minha esposa é física de radioterapia e Ah, legal. ela é responsável pela residência dos físicos médicos em radioterapia Aham. aí. Então, gente, vamos dar abertura. Não, é porque George, além de médico nuclear, é físico. Só isso, Então, né? é, Eu lembro muito bem lá do início da graduação que era uma matéria, uma disciplina bem difícil, assim, bem complexa. Então, talvez foi por isso que eu nem fui para ela, hein? Mas eu fico à sua disposição. A Verônica pode te passar o meu contato e o que você precisar de mim. Obrigada, George. Verônica, Imagina. tudo bem? Podemos começar? aí, o que, que você acha? É, é, a gente normalmente, sei lá, espera 5 minutos, o pessoal ir entrando. Qual é a sua experiência aí? Deixa eu ver que horas são. 19h33. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu fazer 35, então, né? Deixa eu até fazer a última chamada aqui no Instagram. Você tem visto o Juliano, Jorge? Tive com o Juliano agora mês passado. Ah, nossa, tô com saudades dele. Faz tempo que eu não me encontro com ele. Nossa, Juliano anda com a agenda lotadíssima. Eu sei, eu vejo no Instagram. É. Mas agora, graças a Deus, né, tanto para ele quanto para mim, já com o nosso ciclo nas diretorias e presidência da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear já completos, né? Sei.
melhora bastante, assim, para Ah, que a vai gente possa acalmar um fazer outro. pouco, né? Ah, calma demais, calma demais. Germana, você quer falar aí do workshop? Então, gente, eu queria fazer um convite para vocês, né? A gente vai ter 2 workshops, na verdade. O primeiro workshop vai ser dentro da Sonerne, que é chamado Sonerne Atualiza. Vai acontecer um workshop de onconefrologia, vai ser em Natal, nos dias 17 e 18 de outubro. Eu vou estar lá no sábado falando sobre nefrotoxicidade dos inibidores de checkpoint. Também, assim como a Verônica colocou essa imagem aí, eu vou levar a nossa imagem aqui do AC Camargo. E no dia 14 de novembro, nós do AC Camargo vamos organizar o primeiro workshop internacional de onconefrologia, intitulado Desafios da Prática Clínica. Vai ser um evento híbrido para todos os profissionais que lidam com pacientes oncológicos, hematologistas, oncologistas, né, o pessoal da radiologia, urologistas e oncologistas vão estar presentes nesse evento, além de 3 participações internacionais da Mayo, de São Luís e de Boston. Tá? Espero contar com todos vocês lá. A gente deixou o QR Code aqui para vocês escanearem. Você votou no final também, Verônica? Não, quer que bote? Não. Quem quiser pede também no chat, né? Eu acho que a gente pode dar início, né, Verônica? Então, hoje Tá bom. Eu vou só aproveitar também, só para fazer a propaganda aqui da nossa reunião clínica de onconefrologia, toda quarta-feira, meio-dia. Quem tiver interesse, pode só colocar o e-mail aí no chat, daí em parceria com a Seca Camargo. Então, é só para aproveitar e divulgar aí a nossa reunião. Mas, Germana, por favor, pode dar aí as boas-vindas. Então, eu queria primeiramente agradecer a Verônica por ter organizado esse webinar, um tema super importante na nossa prática clínica, né, que é utilizar de ferramentas, né, não invasivas nessa população de pacientes que podem predizer várias doenças ou atividade dessas doenças. Então, o Dr. George, né, da Medicina Nuclear, lá do HC, né, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite. A doutora Valéria, né, que é líder, né, do grupo de Hodgkin, é isso? Espero que É esteja isso. certa, hematologista do HC. Muito obrigada pela participação de vocês. E hoje o tema da webinar é o papel do PET no acometimento renal de pacientes com linfoma. Espero que seja uma aula maravilhosa e que todo mundo tenha bastante empregabilidade na sua prática clínica como um todo. Então, tá bom. Pessoal, vamos lá. Obrigada aí, Germana, pela introdução. Então, assim, né, vai ser uma coisa um pouco dinâmica, eu vou apresentando os casos e aí, assim, né, hoje a doutora Valéria vão comentando. Então, começando com o nosso primeiro caso, né, e aí dentro do universo do linfoma de Hodgkin, um paciente de 22 anos que foi admitido no ICESP no dia 1º de setembro, já com diagnóstico de linfoma Hodgkin clássico, não uma biópsia externa feita no HU, foi para o ICESP, estava aguardando a primeira consulta para iniciar tratamento, tinha já uma história de 9 meses, e é admitido com uma creatinina de entrada no pronto-socorro de 1, né, pré-tratamento, aqui ele estava virgem de tratamento, e aí ele tinha chegado com uma queda de estado geral, um pouco de dispneia, e na internação, né, estando internado, ao longo de 10 dias, ele evolui com a piora progressiva de creatinina, a redução de diurese, dispneia, inclusive começa a ir a dialisar por conta disso. Na investigação, ele não tinha nada, uma urina inocente, um proteína de 24 horas de 700 miligramas, uma investigação toda negativa para secundarismo, tudo normal. Na tomografia, ele tinha uma infiltração assimétrica, então o rim esquerdo foi laudado com uma aumentada de tamanho, com uma textura heterogênea, enquanto o rim direito de dimensões normais. E aí, né, eu vou passar aqui rapidamente do PET, o Jorge vai comentar mais no final, mas a gente vê aqui claramente uma captação importantíssima assimétrica, né, o rim esquerdo realmente com a captação com SUV de 13, com aumento de tamanho, e além de todos os outros esses achados que ele vai comentar na sequência. E aí, diante, né, dessa piora, de realmente uma suspeita de infiltração, né, do parênquima renal pelo linfoma, a gente fez uma biópsia renal, e realmente na biópsia renal ele veio com uma infiltração linfocitária em túbulo interstício, inclusive invadindo a íntima de artérias e arteríolas, e aqui no parênquima renal, a doutora Valéria me ensinou, eu não sabia, né, a célula de Reed-Steinberg, que é uma célula binucleada, então a gente vê aqui claramente, marcando no KI67, que é um marcador aqui, né, da imunohistoquímica
sugestivo de alta proliferação, como a gente vê aqui. Então, a biópsia fecha com uma infiltração, né, por linfoma de Hodgkin no rim. A paciente começou o tratamento na BVD, desde 6 dias depois do início da quimioterapia, depois de 4 sessões, ele sai de diálise. 14 dias após o início da quimioterapia, a creatina dele cai para 0,8. Ele completa aí, né, um tratamento com 6 ciclos de quimioterapia, e depois, né, ele está até o momento em remissão completa sustentada com a creatinina normal. Então, a gente relatou esse caso, é raríssimo. Então, linfoma de Hodgkin, né, a gente só tinha achado na época mais um caso, é muito raro, é um linfoma, né, que não infiltra rim. Então, a gente, inclusive, relatou esse caso. E aí, eu vou deixar aqui agora para o George comentar com mais detalhes. George, por favor, pode, assim, né, o que você precisar, eu vou apontando, mas, por favor, pode comentar aí, pede com mais detalhes. Perfeito. Então, o interessante do PET-CT, né, por ser um exame de corpo inteiro, para essas doenças mais sistêmicas, como os linfomas, e que tem uma alta proliferação e inflamação associada, é muito interessante porque a gente consegue fazer o estadiamento, tanto nodal quanto extranodal. Quando a gente olha para os rins, em geral, a gente sempre tem que ficar preocupado